seja bem-vindo ao Conversa de Elevador, esse espaço que a gente conversa, compartilha e discute os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o contrato full. É aquele contrato que cobre todas as peças, todos os chamados, tudo que você possa imaginar. E por isso que esse episódio é diferente dos tradicionais, né? Ele não é um episódio na sequência, mas ele é do chamado de emergência, quando a gente para tudo que a gente está fazendo para responder as dúvidas e as questões que vocês mandam aqui para o canal. Eu até peço desculpas, porque as perguntas vêm chegando e eu não tenho tido tempo de gravar aqui de forma especial o nosso chamado de emergência, mas hoje eu estou aqui e eu vou esclarecer. Então a pergunta é, Kátia, quais são os cuidados na hora da precificação de um contrato full, aquele que cobre todas as peças? E aí eu vou ser um pouco mais abrangente, porque é muito difícil eu aqui do outro lado, sem dados mais concretos, né, para dar aí como que seria a precificação desse contrato. Mas aí eu vou dar os pontos mais importantes aí para você conseguir dar conta do recado, tá? Primeira coisa, a gente precisa identificar a diferença, né, da precificação de um contrato de conservação, a precificação de um contrato de manutenção e a precificação desse contrato aí full. Então, vamos falar do contrato de conservação. Tem um episódio especial aqui no canal que fala sobre a necessidade da gente entender quais são os nossos custos diretos por um contrato de conservação. Então, a mão de obra, aqueles materiais que estão ali, que são os materiais que a gente usa diretamente para fazer a manutenção preventiva e corretiva de um contrato de conservação, quais são os nossos custos. Em cima desses custos, eu vou jogar o meu markup para que eu possa ter uma margem e a cobertura das taxas dos impostos ali do meu contrato. Então, vamos dizer que, assim, no meu cálculo, eu vou chutar um valor hipotético, lembrando que aqui no canal a gente não precifica contrato, a gente não padroniza valores do mercado, até porque a gente está falando para o Brasil inteiro e até para outros países, tá? Mas eu vou chutar um número só para a gente estar aí uma proporção. Vamos dizer que aí você fez o levantamento dos seus custos, avaliou um markup, né, e determinou que para elevadores aí de 10 a 15 paradas, o seu valor de venda do seu contrato de conservação, sei lá, R$ 500, vamos arredondar para ficar fácil, tá? E aí você não quis utilizar uma inteligência de precificação para determinar os seus custos diretos para um contrato de manutenção, aquele que cobre peças, mas não todas, tá? Você não quis fazer uma inteligência em que você vai olhar qual que é a durabilidade do cabo de aço, qual que é a durabilidade de uma máquina, qual que é a durabilidade dos componentes mais caros, né, da manutenção preventiva, e você não quis fazer um cálculo aí muito inteligente, muito estratégico, para você entender qual que é o valor de venda do seu contrato de manutenção integral. O que a gente vê no mercado, tá? Que isso não é problema só das empresas grandes, a maioria não tem essa inteligência de precificação e determina um valor sobre o contrato de conservação, o que é comumente usado. Se a gente está usando uma referência do contrato de conservação de R$ 500, normalmente a maioria vai duplicar esse valor. Então, se para uma conservação está 500, para manutenção integral vai cobrar 1.000. Lembrando que esse é um valor hipotético. A gente vê aí valor de 500, 700, 1.000, 2.000 para conservação, e aí a gente vai duplicar esse valor, tá? Isso é bem comum mesmo no mercado, e aí a gente tem aí problemas, né? Porque nem sempre o contrato de manutenção integral vai caber nesses R$ 1.000, quer dizer, a gente vai ter custos mais altos para fazer esse contrato, né? Mas se a gente tem uma carteira saudável e uma carteira estável, muitas vezes o que a gente vai estar tendo de maior custo nesse contrato de manutenção integral, que não é o full ainda, né? Mas que a gente está tendo um pouco mais de custo ali, os outros contratos da carteira vão me dar uma equilibrada e eu vou conseguir ter uma empresa estável, uma empresa que consegue ter margens que mantém o negócio. Tá? Então, é mais ou menos assim que a gente vê a diferença do conservação para manutenção integral.
que acontece quando a gente vai para o full, que prevê todas as peças? A gente acaba querendo fazer essa mesma avaliação, né? Se um é 500, o outro é 1.000, então eu vou cobrar 1.500, ou eu vou cobrar R$ 2.000, que a gente faz uma conta aí muito de padeiro, tá? E aí começam os problemas desse contrato. Inclusive, esse contrato ele é muito perigoso, tá? Principalmente se a gente não tem uma carteira estável e saudável, tá? Por quê? Quando eu olho um contrato por elevador, né, de R$ 1.500, tá? Se a média ali que eu cobro em conservação é de 500, os olhos ali parece que brilham, né? Fala, poxa, olha só, né? Quer dizer, vou ter aí esse mês mais 1.500 por elevador, mês que vem mais 1.500 por elevador. Olha que beleza, né? Só que isso não pode ser um tiro no pé. Por quê? Se você pegar um elevador que ele está numa idade de vida mais avançada, né, já exigindo reparos de maior valor, e o síndico tem uma resistência muito grande para fazer uma modernização, você pode estar assumindo o risco que o síndico, né, jogou lá atrás e que agora ele está precisando de alguém que pague essa conta para ele. Você mais específica, né? Vamos ver que se você pegou um contrato, né, que tem aí um equipamento que tem 10 anos, 15 anos, e ele já está pedindo a troca de cabo de aço. Sacou? Né? A outra empresa conseguiu capitalizar, né, esse contrato, quer dizer, todo mês ela foi fazendo um caixazinho ali da manutenção que o cliente foi pagando, né, para a hora que ela precisasse trocar um cabo de aço, ela teria esse valor em caixa. Gente, estou falando do mundo ideal, que deveria ser assim, tá? E aí, na hora que começa a ter necessidade da troca, desse reparo de maior vulto, quem que vai ter que fazer esse reparo? Você que achou que estava fazendo um bom negócio. O segundo ponto que é fundamental, a gente está falando aí de valor mais altos, né? Mas vamos pensar nos botões, tá? Vamos pensar aí no botão que normalmente ele não está previsto, nem no contrato de conservação, nem no contrato de manutenção integral, né? Só que no full, o cliente pede que você coloque os botões ali todos cobertos. Vamos dizer que você pega uma tecnologia aí no mercado, que a gente sabe, né, que teve uma família aí de equipamentos que quebrava muito botão, um botão azulzinho, não sei se vocês se recordam, né? O cliente, em vez de apertar no lugar certo, no touch ali, ele aperta no acrílico e afunda esse acrílico, e todos os meses a gente tem 2, 3 botões aí para serem trocados por elevador, né? Quando pouco, tá? Porque às vezes é mais, dependendo da utilização desse equipamento, se é um prédio de muito, muito entre e sai de pessoas, tá? Vamos dizer que nesse elevador você teria que trocar aí 5 botões todos os meses. Kátia, mas é muito. Dependendo do condomínio, não é muito. Teve uma época que esse botão aí custava em torno de R$ 150, eu não sei quanto que está no mercado agora, tá? Mesmo se a gente manter os R$ 150, vamos dizer que não teve inflação nos últimos 5 anos, né? Vamos dizer que é R$ 150. Você já fez a conta, né, de quantos botões vão impactar esse teu contrato? Isso porque a gente não está falando de outras coisas, a gente não está falando de placa, a gente não está falando de operador de porta, a gente não está falando de nenhum outro componente, de inversor, a gente não está falando de nada desses outros custos que talvez caiam no teu contrato e você não fez a conta legal, tá? E, por último, né, a gente precisa falar de índice de chamado, né? Vamos dizer que você não avaliou muito bem esse equipamento, trouxe para a carteira no contrato pelo Zone Full, né? E esse equipamento começa a chamar 3, 4, 5 vezes por mês. Esse equipamento é um equipamento doente, que você não fez uma boa avaliação, e o síndico já te avisou que não pretende modernizar esse equipamento num curto prazo de tempo. Então, você vai ter custos com itens do dia a dia, né, botão, essas coisas, você vai ter um grande reparo para fazer no curto prazo de tempo, enquanto você ainda não conseguiu se capitalizar nesse contrato, né, e você ainda vai ter que dispor de uma
você quer esse contrato, você quer esse cliente por uma definição estratégica da sua empresa. É um cliente de grande visibilidade, é um cliente que eu quero ter na minha carteira, porque isso vai me ajudar a aumentar a minha carteira, e eu vou bancar esse contrato para trazer esse cliente para a carteira, tá? Cuidado com esse contrato, quando é guerra de preços. Eu tenho recebido, principalmente essas perguntas, né, numa guerrinha aí de aumentar a carteira ou não, com algumas empresas maiores, tá? E lembrando que as empresas maiores normalmente têm caixa para essas campanhas, né? Então, eles podem assumir esses clientes, mesmo tendo uma redução aí de margens, ou até uma margem até negativa, mas porque isso faz parte de uma estratégia e tem caixa para isso. Se você tem uma estratégia pré-definida para isso, vai com tudo, né? Você pode fazer isso não vai ser um tiro no pé. Agora, se você está querendo lucrar com um contrato desse, tome muito cuidado. E quando eu falo lucrar, gente, eu não estou falando de ser de má fé em relação ao cliente, muito pelo contrário. Lucrar, quando eu falo no nosso segmento, é prestar uma boa manutenção preventiva, fazer uma boa manutenção corretiva, estar ali em contato com o cliente, fazer um bom serviço para que o cliente tenha satisfação no teu atendimento e para que a gente também possa ter lucro, ter margem para manter a nossa empresa estável. Então, qual que é a posição aqui da Kátia, tá? Tome muito cuidado com os contratos que prevêem tudo e qualquer coisa que não tenha cláusula de exclusão. Tome muito cuidado com isso. Se você topar e quiser assumir esse contrato, tenha controles muito rígidos. Qualquer parafuso, qualquer prego, qualquer botão que você aplicar nesse contrato, tenha uma planilha de custos para você avaliar até onde vale a pena manter esse contrato na tua carteira, porque pode ser que ele consuma todas as margens dos outros contratos e você tenha um tiro aí no seu pé. Principalmente se for um condomínio com muitas unidades, e essas unidades estão todas doentes, porque elas precisariam agora de uma modernização, né? E o síndico não quer fazer a modernização num curto prazo de tempo. Tá entendido? Gostaram aí do chamado de emergência? Era para ser curtinho, gente, mas esse assunto é longo. Fica atento, porque tem mais chamado de emergência chegando aí. Até mais.